Durante a oitava da Páscoa, nós vamos ouvindo os relatos das aparições de Jesus ressuscitado, e até aqui todos os relatos que nós ouvimos são relatos acontecidos no domingo de Páscoa, porque esses 8 dias nós os celebramos como se fosse ainda o domingo de Páscoa. Por isso aqui, durante esta semana, se canta, se recita o Glória, se celebra como se fosse ainda a solenidade da Páscoa. Ainda que o tempo da Páscoa se estenda por 50 dias, mas esses 8 primeiros dias nós os celebramos como se fosse ainda domingo de Páscoa. Inclusive no prefácio nós dizemos: neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. A partir da oitava se diz neste tempo. E também a antífona da aclamação ao Evangelho, que repete o Salmo 117, este é o dia que o Senhor fez para nós. Então, liturgicamente, nós ainda estamos no domingo de Páscoa, e os evangelhos que nós ouvimos nestes dias nos falam das aparições de Jesus ressuscitado no domingo de Páscoa. Então, a aparição a Maria Madalena, aos discípulos de Emaús e agora também aos apóstolos reunidos no cenáculo, na noite do dia da ressurreição. A saudação de Jesus ressuscitado é sempre a mesma: a paz esteja convosco. Inclusive é uma saudação litúrgica que se usa na missa e é a saudação reservada ao bispo. O bispo na missa saúda o povo dizendo: a paz esteja convosco. Certamente Jesus usava a palavra hebraica shalom. Jesus transmite a paz de Deus, Jesus ressuscitado. Esse é o fruto da ressurreição de Jesus. Ele nos reconciliou com Deus e nós temos a paz. Por isso, na missa, no momento em que acontece a fração do pão, que é um dos nomes mais antigos da missa, assim, os primeiros cristãos chamavam a Eucaristia, a fração do pão, nós dizemos: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. E isso logo depois do rito da paz, quando nós inclusive ouvimos o padre dizendo: a paz do Senhor esteja sempre convosco. A paz é fruto da justiça. Jesus é o Cordeiro imolado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos reconcilia com Deus e por isso nos dá a paz. Por isso é que Jesus, sempre que aparece, Jesus ressuscitado, saúda os discípulos dizendo: a paz esteja convosco. Essa paz que Ele nos dá é fruto da sua paixão, do seu sacrifício, da sua morte na cruz, que Ele agora nos transmite, que Ele agora nos comunica, em virtude de sua ressurreição. A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados, cheios de medo, e no entanto Jesus os convida a que toquem suas mãos, seu lado, seus pés. Ele não é um fantasma. De fato, ele ressuscitou e traz as marcas da paixão, suas chagas gloriosas,
que testemunham o seu amor até as últimas consequências, que ele nos amou até o fim. Ele então vai explicando aos discípulos que tudo aquilo fora predito pelos profetas, que tudo o que lhe aconteceu já era previsto e estava dito nos Salmos, na lei de Moisés. O Cristo sofrerá, assim está escrito. O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. É o que nós vemos Pedro fazendo na primeira leitura. É o segundo grande discurso de São Pedro no livro dos Atos dos Apóstolos, na sua primeira pregação no dia de Pentecostes, e agora no templo, assim como Jesus fazia, depois de ter curado o paralítico em nome de Jesus, Pedro também faz um sermão, uma pregação, e também, como no dia de Pentecostes, muitos se convertem ouvindo as palavras de São Pedro. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Vós agistes por ignorância. Arrependei-vos, convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. Então, no Evangelho, Jesus está dizendo para os apóstolos que no seu nome será anunciado o perdão dos pecados. E na primeira leitura nós temos o cumprimento dessas palavras de Jesus. Os apóstolos cumprindo o mandato do Senhor e anunciando no seu nome a conversão e o perdão dos pecados. E assim a Igreja tem feito ao longo dos séculos. Pela fé em Jesus, que vem da pregação do Evangelho, é que nós obtemos a graça da salvação e a paz que Cristo nos dá, a verdadeira paz, que vem do fato de nós já não estarmos nos nossos pecados, mas termos sido reconciliados com Deus por Jesus Cristo, por sua morte. E cada vez que nós celebramos a Eucaristia, de novo nós ouvimos, de novo nós rezamos: Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Então, existe essa contraposição entre os nossos pecados e a paz. Quando o nosso coração não está em paz, é porque algo ocupou o lugar de Deus no nosso coração. Uma vez que Cristo tira os pecados do mundo, então Ele dá ao nosso coração a paz, o repouso, o descanso em Deus, a comunhão com Deus. Peçamos a Jesus ressuscitado que Ele hoje e sempre nos dê também a sua paz, o amor de Deus derramado nos nossos corações. Amém.